want you to breathe. A minha convidada do Dan Talk Show é do signo de Áries, filha de Edmar, Sueli, formada em psicologia pela UFG, trabalha no CAPS, também na Inovare, na Clínica Inovare. Ana Flávia Castro, irmã de Natália e Diego, ela está aqui para contar algumas coisinhas da profissão e da vida dela. Assistam o canal, compartilhem, toquem o sininho, deixem seus comentários, dê likes. Dan Talk Show para você. Olá, Ana Flávia, tudo bem? Olá, tudo bem? Você? Ana Flávia Castro. Isso. Psicóloga. Psicóloga. Fala um pouquinho do seu histórico para mim, Ana Flávia. Tá, vamos lá. Onde você fez faculdade? Onde vocês morou? Eu sou de Pires do Rio, nascida aqui. Fui para Catalão, fiz faculdade na UFG. Me formei há 3 anos pela UFG, né? Já disse. Atualmente trabalho no município. Sou especialista em saúde mental. Saúde mental que está tão falado ultimamente, né? Sim. Que já era há tempos, mas a gente tem visto que tem sido muito no imediatismo das pessoas, justamente por causa da turbulência. Isso. Mas antes da gente começar a falar de saúde mental, quando eu vou convidar meus entrevistados, sempre parece que dá um certo medo, né, de ser entrevistado. O que vai perguntar? Isso, o que vai sair da entrevista? Mas não é uma coisa assim temerosa, mas a gente tem isso mesmo, receio. Até parece que a gente vai para um hospital ou se não para alguma coisa da justiça, né? Mas então, vamos lá então. Medo. Quando a gente fala em medo, você deve trabalhar muito com pacientes com medo, né? Quais os principais medos nos dias de hoje? Então, a gente falar de medo, primeiro nós temos que pensar o medo relacionado ao transtorno mental. Porque tem alguns tipos de transtorno que têm uma relação muito próxima com esse medo. Por exemplo, o transtorno do pânico, que é o medo constante, o pânico real, né? Aquele medo intenso. Quais são os primeiros, quando a gente fala em pânico, quais são os primeiros sintomas de um pânico, de uma síndrome de pânico? Síndrome é um conjunto de fatores, né? Mas o que leva um psicólogo ou um profissional da saúde detectar, que geralmente é vocês, essa questão do pânico? A síndrome do pânico, geralmente as pessoas nos procuram quando já teve alguma crise. A gente chama de crise aquele episódio que ela não consegue se conter, que é geralmente em sintomas físicos, taquicardia, sudorese excessiva, ou estar em algum lugar e ter muito medo, principalmente das pessoas em volta, ter vontade de sair correndo, de não conseguir estar lá. O medo iminente de morte é muito comum no transtorno do pânico, aquela sensação de vai acontecer alguma coisa comigo, ou eu tenho alguma doença grave que eu não vou me curar, também é muito comum acontecer. Mas anterior a isso, pode acontecer pequenos sinais, mas que infelizmente são negligenciados, como por exemplo, uma ansiedade excessiva, insônia é comum, dificuldades para se alimentar ou alimentação em excesso, uma compulsão alimentar, são sinais que vão surgindo e que muitas vezes são negligenciados, e os pacientes muitas vezes chegam já no estágio mais avançado, que é quando tem alguma crise. E aí fica naquela questão do porquê, né? É muito comum nesse primeiro momento os pacientes se questionarem bastante: o que está acontecendo comigo, por que eu estou sentindo isso, quando eu vou melhorar. Depois dessa fase, que é uma fase um pouco mais turbulenta, nós conseguimos diferenciar os sintomas e fazer realmente um diagnóstico do transtorno de pânico. Mas esses diagnósticos são muito minuciosos, porque os sintomas que aparecem em um transtorno, ele pode aparecer em diversos outros. Ou, por exemplo, um transtorno que seja misto. É muito comum ter o transtorno misto, ansioso, depressivo. Quando você fala dos transtornos, qual a idade porque geralmente pode acontecer em qualquer faixa etária. Sim, com certeza. E as pessoas, de repente, não admitem isso, ou também nem conhecem, né? Como é que chegam em vocês lá, o paciente? Como é que os pacientes chegam em vocês? Eu costumo falar, assim como você disse, né, que ainda existe um certo desconhecimento a respeito. Eu costumo falar assim que nós temos que ser primeiramente geradores de conhecimento. Antes de ser psicóloga, eu preciso falar sobre os transtornos para que as pessoas que têm algum sinal, alguma coisinha, já se atente a isso, né? Porque os pacientes muitas vezes chegam depois de ter procurado
N coisas, né? Diversos profissionais, ou muitas vezes chega, isso é muito comum, a pessoa chega e me fala assim, eu fui no cardiologista porque eu tinha certeza que eu estava sofrendo algum problema cardíaco, porque sente aquele mal-estar, né? E chega e eu tinha certeza que eu estava com um problema cardíaco, que não era, a pessoa estava ansiosa, estava tendo crises de ansiedade, ela não tinha esse conhecimento. Sobre a faixa etária, né? Não existe uma faixa etária que a gente possa considerar mais específica, que seja assim, vai desencadear nessa faixa etária. Não é muito bem assim. Mas existem transtornos que a gente sabe que são mais comuns. Por exemplo, o transtorno bipolar, o transtorno esquizofrênico, eles são mais comuns desencadearem na fase adulta. Um adulto jovem, entre os 18 até os 20 anos, já tem os primeiros sintomas. Mas homem ou mulher? Não tem muito esse critério, assim, não tem esse de gênero parâmetro. Não tem, então. Não tem. Mas quem procura vocês mais, homem ou mulher? Mulheres geralmente com transtornos ansiosos, é o mais comum, né, assim, mas como eu digo, existem alguns estudos que consideram a prevalência, né, entre homens ou mulheres, entre faixas etárias, mas a gente não usa isso muito como um critério determinante. Entendi. Vamos dizer assim, porque senão eu às vezes posso pecar e não considerar um transtorno em uma criança ou um adolescente, porque eu acho que ele é apenas dos adultos. Nesses transtornos, em toda essa problemática, pode ser advindo também de um bullying sofrido desde criança, ou uma violência doméstica, ou uma violência dentro de casa. Pode ser um fator preponderante disso? Sim, com certeza. Atualmente eu atendo muitos adolescentes nessa faixa etária entre 13 e 17 anos, e geralmente vem muito forte, muito presente essas questões do bullying, da dificuldade na escola, de socialização, do convívio social. E muitas vezes, quando a gente vai buscar, eu até falo o seguinte, quando eu atendo criança e adolescente, eu não atendo só a criança e o adolescente, eu tenho que atender a família, eu tenho que atender a escola, eu tenho que atender as pessoas que estão próximas, para que entenda realmente, quando existe um contexto adoecido, um contexto social que é adoecedor, geralmente a criança ela vai demonstrar aquilo, né? Ela vai ter sintomas. A mesma coisa o adolescente, ele vai ter sinais, vai ter sintomas que alguma coisa não está muito legal, que não está muito bem. Então, é muito comum isso acontecer da família ou da escola acabar desencadeando na criança ou no adolescente algum sinal, né? Quando você falou da família, da escola, existe uma busca das escolas por esses tratamentos? Acontece mais em colégios privados ou públicos? É engraçado quando a gente conversa, porque ultimamente eu tenho recebido muitos chamados das escolas e eu acho isso muito interessante. Para fazer palestras, para ter um momento com os alunos. Palestra é muito importante. Sim, com certeza. Porque a gente pensa assim, palestra, como eu sou professor também, palestra tem uma gama de alunos que não estão nem aí. Mas tem 2, 3 que vão diagnosticar, entre aspas, né, aquele problema com ele presta atenção. Com certeza. E o feedback é muito positivo, né? Muitas pessoas realmente necessitam desse conhecimento e é onde as escolas buscam essa parceria. E é muito importante que elas continuem fazendo dessa forma, porque é um conhecimento a mais para aquelas crianças e adolescentes que muitas vezes não tem com quem conversar. Infelizmente ainda a saúde mental, os transtornos mentais tem um tabu, né? Tem uma dificuldade em se falar sobre isso, tem um distanciamento, né? Entre poder falar abertamente sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre diversas coisas que estão atingindo as nossas crianças e nossos adolescentes. E a questão da depressão é um fator que tem acontecido muito, sempre aconteceu, né? Você acha que a mídia tem ajudado ou atrapalhado? Eu
falo assim, que a mídia, quando bem feita, ela só tem a ganhar, né? Só tem a ajudar. Que hoje fala-se mais, né? Com certeza. E esse falar-se mais é muito importante para a quebra dos preconceitos que ainda a gente sofre. A psicologia é uma ciência, uma profissão muito nova, muito recente, né? Então, há pouco tempo que começou-se a fazer a saúde mental de maneira humanizada. Antigamente não era feito dessa forma, né? Infelizmente, vem se engatinhando, né? Não tem muito avanço. A mídia, quando ela é feita de uma maneira correta, adequada, é muito positiva, né? É um veículo que é muito positivo para nós profissionais, para as pessoas que necessitam de ajuda, porque aí faz uma conexão, né, entre as pessoas que precisam de ajuda, os profissionais que estão ali para ajudar, para poder levar uma autonomia, uma qualidade de vida para essas pessoas. Tá. Ana Flávia, uma coisa que eu fico muito assim preocupado é essa questão. Por exemplo, eu comentei do bullying, né? Nós começamos a falar sobre essa questão da doença mental. Quem pode medicar? O psicólogo pode medicar? Pode pensar, porque muita gente fala assim, eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra. Qual que seria o ideal? Qual é o caminho inicial? O caminho inicial depende de onde a pessoa chega, né? Assim, vamos supor que a pessoa chegue primeiro no psicólogo, porque ela pode ir diretamente no psiquiatra, ela pode ir diretamente no psicólogo. O psicólogo, ele não medica, né? Não faz receitas, não medica nenhuma pessoa. Nenhum tipo de drogas. Drogas medicamentosas. Sim. Quem medica é o psiquiatra, né? Que é o profissional responsável por essa parte. Sim. Pode ser, isso depende muito do que a pessoa está sentindo no momento. Por quê? Pode ser que apenas o processo terapêutico, eu digo assim, né, que o processo terapêutico sozinho dê conta daqueles sintomas, do que a pessoa está trazendo como queixas. Caso contrário, caso ela necessite de uma medicação, a gente faz um trabalho que a gente chama de multiprofissional, que é o psiquiatra e o psicólogo em conjunto. O psiquiatra vai receitar as medicações, o psicólogo vai fazer o acompanhamento terapêutico, vai avaliando se aquele paciente ele está tendo progresso e vai tendo essa troca de informações entre os profissionais. Essa é a maneira mais correta de se trabalhar. Mas nem todo mundo vai necessitar das medicações, né? Porque pode ser um transtorno transitório, alguma coisa que ela esteja vivenciando naquele momento e não necessite das drogas medicamentosas. Todo esse processo aí é interessante a gente observar, e a gente tem visto que a busca tem sido grande, né? Crianças, a gente tem visto, a mídia tem jogado pra gente direto, e é um assunto atual, um assunto que a gente tem que rever, essa questão do respeito aos gêneros. Você já pegou casos de crianças transgêneros aqui no Cruzeiro? Não, crianças não. Eu já acompanhei um adulto jovem, na faixa entre os 19 e os 23 anos, que estava realizando esse processo de transição, já estava inclusive até avançado, já estava fazendo uso dos hormônios, né, e tudo mais para ver essa modificação. A gente fez um acompanhamento durante um tempo. Mas elas vão e continuam ou param? Então, essa é uma questão. Às vezes acontece muito, isso é muito comum, acontecer assim, melhora um pouquinho, para. Estou me sentindo bem, acho que não estou precisando mais, aí para o acompanhamento. E aí depois aquela pessoa pode voltar, muitas vezes, com os sintomas agravados, né? Porque ela não estava no momento dela parar o acompanhamento, não estava no momento correto dela receber a alta, né? Então, isso acontece muito. Aí eles geralmente voltam pra mim e falam: nossa, eu tava me sentindo tão bem, pensei que eu não precisava mais, mas aí agora eu já não estou tão bem assim. Aí a gente tem que começar novamente todo um trabalho com essa pessoa. A gente fica muito preocupado às vezes, e por vezes, que muita gente fala assim: eu não vou procurar um profissional da saúde, vamos supor, um psicólogo, um psiquiatra na minha cidade, eu prefiro procurar outra cidade. Porque eles não sabem que a gente trabalha, porque eu também sou profissional da área de saúde, hoje em dia eu estou só como professor, mas que a gente tem a ética, né? Sim. Que a ética é uma coisa muito importante, né? Porque as pessoas confundem muito a questão, pensando, será que vai comentar com um amigo? Será que vai comentar em casa?
Não, eu quero que você fale um pouquinho dessa questão da ética dos profissionais. Então, nós temos o sigilo, né? No nosso código de ética, nós temos que resguardar as informações que aquelas pessoas vão nos passar em terapia. Então, o sigilo profissional, ele é extremamente importante e parte desse princípio da ética. Existem apenas alguns momentos que nós precisamos romper com esse sigilo, que é quando a pessoa representa algum tipo de risco para ela mesma, alguma ideação suicida, ou um risco, um transtorno suicida, né? Um risco iminente daquela pessoa retirar a própria vida, ou quando ela apresenta risco para outras pessoas, quando ela fala, né? Quando ela verbaliza que ela tem vontade de matar alguém, ou de que ela não consegue conviver com determinadas pessoas, aí nós precisamos romper com o sigilo e procurar os órgãos que são competentes a isso. Ana Flávia, você trabalha com essa questão mental das pessoas. Como é que você mantém a sua saúde mental também? Então, é um kit, né? Vamos dizer assim, pra gente manter a saúde mental, eu sempre tento fazer dessa forma. Claro que eu sou ser humano também, né? De vez em quando a gente desequilibra, mas eu procuro sempre colocar em prática aquelas atividades que me dão prazer. Você se desliga? Por exemplo, Desligo. Assim, você tá em casa, você sai do trabalho, foi pra casa, desliga completamente? Sim. Eu consigo me desligar. Isso é uma coisa que muitas pessoas me perguntam. Mas você não fica com aquilo na cabeça? Será que... Aí eu digo não. Porque a gente, com o tempo, nós aprendemos a desligar mesmo, a não ficar com o pensamento preso naquilo que está acontecendo. Claro que tem situações que são mais intensas, que são mais impactantes, né, e que nos deixam mais abalados, mas isso não quer dizer que aquilo vai me prejudicar ou que vai atrapalhar a minha vida. Geralmente, o que eu costumo pensar é que eu preciso ter um distanciamento dos meus pacientes com a minha vida, senão eu não consigo atendê-los. Uma coisa importante também, que há algum tempo eu já comecei a fazer, é a meditação, a yoga. São coisas que eu venho, as meditações guiadas, né, que a gente chama de relaxamento profundo. Isso ajuda bastante, eu deixo até como dica para todo mundo. Quem procurar, né, puder buscar, é muito importante, nos ajuda bastante. E qual a importância, porque eu conheço você e conheço a sua família um pouco, agora vai estar se conhecendo mais. Sim. Qual a importância da família na sua vida? É tudo, né? Assim, a família é a base daquilo que a gente consegue conquistar, daquilo que a gente consegue transmitir para as outras pessoas. Eu digo assim, se eu não estiver bem, se eu não estiver num contexto familiar que seja saudável, que seja adequado, eu não consigo cuidar de ninguém. Então, ainda bem, né? Por sorte que eu tenho uma estrutura familiar muito positiva, muito unida, e isso me ajuda também, porque eu estando bem, eu consigo transmitir isso para as pessoas que me procuram, aos meus pacientes. Tá bom. Ana Flávia, foi ótima a entrevista, adorei, muito obrigado. Imagina, agradecido, eu que agradeço, viu? eu que agradeço. Muito obrigada. Tá bom.